Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estão todos bem? Amém. Glória a Deus, que Deus nos concede essa oportunidade de podermos estar aqui na casa do Senhor nessa noite de domingo, para assim também adorarmos ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, vou pedir só por um momento para que a gente possa ficar de pé por alguns minutos, para que a gente possa assim fazer a leitura. Serei muito breve nas minhas palavras. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de cada um dos irmãos. Iremos fazer uma leitura no livro de Salmos, capítulo de número 142. Salmo 142, cujo título da minha ministração nessa noite é O Cuidado de Deus em Tempos de Crise. O cuidado de Deus em tempos de crise. Todo mundo achou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, derramei a minha queixa perante a sua face, expus a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, clamei. Eu disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, porque, pois me fizeste bem. Poder sentar, irmãos. Nessa noite, irmãos, através dessa ministração a qual Deus colocou em meu coração, eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns tópicos a qual eu separei aqui, e que os irmãos possam sair daqui nessa noite colocando essas palavras em prática. Que os irmãos possam sair daqui nessa noite com o seu coração ardendo e crendo que o Senhor cuida de nós em tempos de crise. E quando nós observamos, irmãos, esse texto, esse salmo, não só apenas esse salmo, mas como todos os salmos, eles são conhecidos como orações poéticas, que são capazes de louvar a Deus, a agradecer, a pedir, a reconhecer a nossa fraqueza e nos ajudar naquilo que nos entristece. Esse salmo de número 142, é exatamente um salmo onde o salmista Davi estava passando por um momento difícil na sua vida, e nós vamos observar que o contexto desse salmo vai falar que ele estava sendo perseguido ali por Saul, aonde ele teve que escapar da mão de Saul, que estava querendo tragar a sua vida.
Alguns historiadores vão falar que Davi estava em uma caverna, a qual alguns vão dizer que era a caverna de Adulão. Outros também vão afirmar que era a caverna de Engedi. Mas a Bíblia ela não vai relatar qual caverna Davi estava. Mas o que nós podemos observar é que Davi estava passando por um momento muito crítico e difícil na sua vida. Davi, ele estava se sentindo desanimado. Davi, ele estava sentindo-se desamparado. Davi estava se sentindo como um cão sem dono. Davi estava sendo perseguido, estava querendo tragar o rei Saul estava querendo tragar ali a sua vida. Mas Davi, irmãos, ele vai dar um exemplo que o povo de Deus tem que fazer sempre que passa por um momento de dificuldade. E a pergunta é: o que nós devemos fazer quando nós estamos passando por um momento de dificuldade? Davi, ele vai nos ensinar que, através desse texto, nós temos que sempre buscar a ajuda do Senhor em tempos de crise. E eu vou repetir para que você possa gravar em seu coração: nós devemos sempre buscar ao Senhor enquanto nós passarmos por momentos de crise. E para que os irmãos possam compreender em seu coração, dá uma olhadinha para o teu vizinho aí e fala: busca o Senhor em tempo de crise. É ao Senhor, irmãos, que nós devemos buscar sempre que nós estamos passando por momentos de crise. A verdade é que Davi não sabia muita coisa sobre os planos que Deus tinha para ele. Mas nós observamos que Davi, ele sabia o Deus que ele servia. Davi, ele conhecia que Deus em nenhum momento iria abandonar. E Davi, ele acreditou, porque é através da sua fé e das promessas que Deus tinha para a sua vida, que Davi, ele vai superar os seus inimigos, ele vai superar esse momento difícil. E eu quero agora, irmãos, começar a ministração trazendo algumas verdades que o texto ele vai nos apresentar. E a primeira verdade, eu quero que você grave no seu coração, é que o verdadeiro conforto, irmãos, nós encontramos em Deus através da oração. E eu peço que você continue com a Bíblia aberta e me acompanhe no texto. E veja que o verdadeiro conforto encontramos em Deus através da oração. Veja o verso 1, o que Davi ele vai falar. Com a minha voz o quê? Clamei ao Senhor. Com a minha voz supliquei. Davi não apenas clama, mas Davi ele também suplica ali com a sua oração fervorosamente, irmãos. E veja que quando Davi ele vai clamar ao Senhor, Davi estava passando por um momento difícil, cujo o título desse salmo ele vai dizer que é uma oração em meio a um grande perigo, irmãos. E quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, nós devemos clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor, porque é do Senhor que vem a recompensa, porque é do Senhor que vem o escape para nossas vidas. E veja que Davi, ele não só clama, mas suplica a Deus, para que Deus possa intervir na sua situação. A pergunta é, irmãos, em quem nós temos buscado conforto em tempos de crise? Em quem nós temos buscado conforto? E veja que o verdadeiro conforto nós devemos buscar no Senhor. Por quê? Você pode perguntar, mas por quê, meu diácono Flávio? Por que essa pergunta?
Porque nós estamos vivendo em tempo, meu pastor Fagner, que nós queremos buscar conforto em A, em B, e esquecemos de buscar o conforto em Deus. Nós estamos passando por um tempo, meu presbítero Diogo, que se a gente sabe que tem uma irmã que profetiza na igreja A, nós vamos atrás dela buscar o nosso conforto. E veja que Davi, ele vai buscar o conforto através da oração ao Senhor. Ele vai orar, ele vai suplicar, porque é do Senhor que vai vir a sua saída, irmãos. Nós temos que buscar o verdadeiro conforto em Deus, é no Senhor. E veja o verso 2, veja o que ele vai fazer, o que ele vai falar. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus a minha angústia, irmãos. E quando nós pegamos a traduçãozinha dessa palavra em derramei, é justamente expor, derramar toda a ansiedade. Davi estava derramando ali a sua ansiedade no Senhor. Pedro, ele vai nos dar um conselho que nós, muitas das vezes, nós não pomos em prática em nossas vidas. Pedro, ele vai dizer que nós devemos lançar sobre ele toda o quê? Toda a ansiedade. E foi isso que o salmista fez. Ele derramou diante de Deus toda a sua ansiedade. E Pedro, ele vai dizer que quando nós lançamos sobre ele a nossa ansiedade, ele cuida de nós, porque ele tem cuidado de nós, irmãos. Muitas das vezes nós estamos assim, meu diácono Josemar, nós não lançamos sobre ele a nossa ansiedade. Você vai concordar comigo, irmã Val, muitas das vezes a gente está passando por um momento de dificuldade e a gente acha que está lançando sobre ele, porque a gente apresenta ao Senhor a nossa queixa, mas nós não descansamos no Senhor. Nós achamos que estamos lançando, nós basicamente nós fazemos assim: Senhor, aqui está a minha causa, eu vou lançar sobre ti. Só que a gente acha que está lançando, mas ao mesmo tempo a gente está segurando. É assim ou não é? Muitas das vezes a gente acha que está derramando sobre o Senhor, mas a gente fica: ó Senhor, tu está lembrado daquilo? Ó Senhor, ajuda-me logo. A gente fica querendo. O salmista no Salmo 70, apressa-te, ó Deus. A pergunta é: nós estamos lançando sobre ele? Irmãos, lançar é nós jogarmos diante de Deus as nossas angústias. Não é a gente dar com a mão e ficar segurando. Eu penso que Deus fica lá, esquece como é que tu está lançando sobre mim, se tu está puxando, e fica aquele combate. Porque, irmãos, nós estamos vivendo em tempos que nós estamos determinando o que nós queremos aqui na terra, e não é dessa forma. Ainda é Deus que determina os seus planos aqui na terra. Por que, irmãos? Por que nós estamos passando por dias que nós temos que determinar o que nós queremos aqui na terra? A pergunta é: nós lançamos sobre ele? Não, irmãos. Nós não lançamos. Nós queremos determinar o que nós queremos. Irmãos, no Salmo de número 55, no verso 22, o salmista ele vai dizer: entrega as tuas preocupações ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair, irmãos. E veja a importância que tem esse texto. Com esse texto, irmão, eu aprendo que quando eu não lanço sobre o Senhor essa ansiedade, eu posso cair por não lançar.
É isso que o salmista está dizendo. Veja que ele vai dizer: jamais, quando você entrega ao Senhor a tua preocupação, jamais Deus permitirá que você caia. Então, quando nós não lançamos sobre Ele, nós podemos cair, porque nós não apresentamos diante dEle. E veja, irmãos, a importância de nós lançarmos, de nós derramarmos diante de Deus as nossas aflições. A verdade é que Deus conhecia a situação de Davi. Como Deus conhece a situação de cada um de nós aqui nessa noite. Mas Deus, irmãos, mesmo Ele conhecendo tudo, Deus, Ele quer ouvir de nós as nossas ansiedades. Mesmo Deus sendo onipotente, onipresente, Deus, Ele quer ouvir de nós as nossas angústias. Deus, Ele conhece, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer ver os seus filhos derramar-se diante dEle. No livro de Lucas, no capítulo de número 11, ele vai dizer: portanto, eu vos asseguro que pedis e será concedido, buscai e encontrarei, batei e a porta será aberta para vós, irmãos. Deus, Ele conhece, mas Deus, Ele quer ouvir da tua boca a tua angústia. Deus, Ele quer ouvir do teu coração. Porque, irmãos, quando nós se derramamos diante dEle, a promessa de Ele nos responder. Aleluias. Vamos seguindo. Segundo a verdade que nós aprendemos com esse texto é que, por mais difícil que seja o problema, Deus, Ele tem uma saída, irmãos. E deixa eu repetir, porque teve gente que não gravou. Por mais que seja difícil o problema, Deus, Ele sempre tem uma saída, irmãos. Veja que Davi estava passando por um momento crítico. Davi era um guerreiro. Davi, ele era um guerreiro, por sinal, muito valente. Nós vamos observar que na trajetória de Davi, poucas das vezes recuou-se. Davi sempre consultava a Deus quando tinha que atacar e recuar. Mas a verdade é que Davi, mesmo sendo um grande guerreiro, Davi, ele estava se sentindo abatido. Irmãos, muitas das vezes, aquilo que a vida faz conosco depende daquilo que ela encontra em nós. Você pode perguntar, mas como? Aquilo que a vida faz conosco vai depender do que ela encontra em nós. Sabe por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, quando nós estamos abatidos, a tendência é de nós sempre nos desesperar em meio à situação. É assim ou não é? Irmãos, o inimigo, ele muitas das vezes usa aqueles momentos críticos, potencializa aquela situação para nos fazer desesperar. E aí está o perigo. Quando nós estamos com o ânimo abatido. Davi era um grande guerreiro, sim. Mas a verdade é que Davi estava passando por um momento de dificuldade. Mas Davi era um homem de fé em seu coração. E quando nós, irmãos, somos pessoas de fé, que nós não andamos olhando para as coisas, porque o justo, ele vive do quê? Da fé e não daquilo que nós vemos. E nós vamos observar que Davi, por ser esse homem de fé, Davi, ele vai conseguir superar esse momento. Davi, ele vai
entender que Deus, Ele vai dar uma saída para ele. E veja que o verso 3, ele vai dizer: quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. Verso 4: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. E veja que a declaração do salmista era uma declaração de abandono. O salmista, ele vai dizer: refúgio aqui me faltou. Davi, ele vai dizer que olhou para o lado, olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. E veja que Davi, ele vai reconhecendo que no seu caminho havia armadilhas, pois os seus inimigos queriam ali culminar com a vida dele. E ele vai dizer que não tinha guarda-costas do seu lado direito. Ninguém se parecia importar com ele, irmãos. Mas seja qual for o momento das nossas vidas, nós devemos sempre acreditar que Deus, Ele é o nosso maior conforto. Irmãos, veja que de um lado havia armadilhas, de outros ele via soldados, mas não via ali ninguém para apoiar a ele. Mas seja qual for o momento em nossas vidas, nós temos que sempre acreditar que Deus, Ele cuida e sempre cuidará do seu povo. Deus, de nenhuma forma, Ele vai abandonar o seu povo. O presbítero Diogo passou aqui e deixou uma palavra sobre o cuidado de Deus com o seu povo. O presbítero Diogo compactuou aqui conosco o Salmo 121, que era um salmo também em que o salmista estava passando por um grande momento. Mas veja a atitude dele: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas ele já tinha a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, irmãos. Irmãos, eu quero que você grave essas palavras no seu coração. Quando o socorro acabar aqui na terra, Deus, Ele sempre nos ajudará com o seu socorro. Deus, de nenhuma forma, Ele vai nos abandonar, irmãos. Deus, Ele sempre vai cuidar de nós. E essas palavras nos ensinam que quando nós tentamos com todos os remédios e nós não sabemos mais o que fazer, Deus conhece as nossas aflições e sempre cuida do seu povo, irmãos. Sempre cuida. Em nenhum momento Deus nos abandona, irmãos. Pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta, mas Deus, Ele nunca esquecerá de nós. Deus nunca se esquece. Nunca. A pergunta é: quando foi que Deus te esqueceu? Qual foi a vez que Deus te abandonou? Eu estou aqui e eu lhe chamo até aqui na frente para você contar qual foi a última vez que Deus te abandonou. Nós abandonamos Ele muitas das vezes. Ele não nos abandona. Muitas das vezes nós esquecemos Ele, mas Ele nunca nos esquece. Muitas das vezes, quando as coisas estão boas, nós damos aquela escapadinha. Se as coisas estão boas, então agora eu não preciso de Deus.
Mas Deus não age dessa forma conosco. Deus, Ele não age da nossa forma. Deus, Ele tem a sua forma de trabalhar. E veja que quando o salmista, ele vai contar dessa forma. Vamos seguindo aqui. Nós vamos aprender que o Senhor, irmãos, é a nossa única necessidade. Deixa eu repetir. O Senhor é a nossa única necessidade. Aí você vai perguntar, mas como? Como o Senhor pode ser a nossa única necessidade? Acompanhe comigo o verso 5. A ti, Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio. Veja o que o salmista ele vai dizer. A ti, Senhor, clamei. Tu és o quê? Tu és o quê? Refúgio, irmãos. O salmista, ele estava, eu penso que estava tão abatido, mas veja a certeza e a convicção de um homem de fé que não deixa as circunstâncias lhe abater. Ele estava passando por um momento difícil. A caverna talvez fosse ali o lar temporário de Davi, porque ali não era o lugar de Davi estar. Mas a verdade é que cavernas, muitas das vezes, eu e você passamos no decorrer das nossas vidas. Não tem um de nós que um dia nunca passaremos por uma caverna. É na caverna que nós queremos se esconder quando as coisas estão difíceis. É quando tudo está dando de errado em nossas vidas que nós queremos se esconder dentro de uma caverna. Mas ei, entrar na caverna, nós até podemos entrar, mas lá não é o nosso lugar. O cristão precisa entender que a caverna, nós podemos até passar por ela, mas lá não é o nosso lugar. E tem cristão, e tem crente, irmãos, por isso que eu estou falando isso, que entra na caverna e não quer sair mais da caverna. E, irmãos, nós precisamos entender que, embora as circunstâncias possam estar dando tudo errado, o Senhor é o nosso refúgio, irmãos. Pode ser na caverna ou fora da caverna, o Senhor é o nosso refúgio, irmãos. O Senhor é o nosso refúgio. O que significa refúgio, irmãos? Abrigo, segurança. É o nosso abrigo. Jesus é o nosso abrigo. Jesus é a nossa segurança. Em Provérbios, no capítulo 18, a palavra vai dizer que torre forte é o nome do Senhor. Para ela corre o justo e estará seguro, irmãos. O Senhor é essa torre forte. O Senhor é essa torre forte. E quando você estiver passando por um momento de dificuldade, pode correr para essa torre forte, porque lá você estará sempre seguro. Aleluia! Seguro, segurança, abrigo. O Senhor é o nosso refúgio. Nós esquecemos, irmãos. Nós esquecemos que nós temos um refúgio que nós podemos correr. Nós esquecemos que nós temos um Deus lá no céu, que nós possamos derramar sobre Ele, e a gente estará seguro, porque Ele cuidará de nós. E veja, acompanhe comigo o texto enquanto eu bebo uma água. Logo após de seguro, o salmista ele vai dizer o quê? Verso 5. O Senhor é o meu refúgio, o quê?
Pronto. Alguém sabe aqui o que é essa porção que o salmista ele está falando? Algumas traduções vão estar aí: o Senhor é o meu quinhão. Não é isso? Pronto. Veja. Esse tópico quer dizer que o Senhor é a nossa única necessidade. E veja que o salmista ele vai reconhecer que Deus é o seu refúgio e agora Deus é a sua porção na terra. E veja, irmãos, que como o nosso presbítero falou aqui, a nossa herança. E veja que o salmista ele vai dizer que além de ser refúgio, Deus é a sua herança, é o seu bem maior. É a sua porção grande. É como se o salmista estivesse dizendo: eu posso estar aqui com a minha alma até atribulada, mas o Senhor é o meu refúgio maior, irmãos. Irmãos, eu quando estava meditando nesse texto, eu me incluí naquelas pessoas que acham que não tem nada. Sabe por quê? Quando o salmista aqui reconhece que Deus é a sua porção grande, a sua herança, o seu bem maior, nós podemos observar, irmãos, o que tem de crente moribundo que sai por aí dizendo que não tem nada, irmãos. Veja, lá em Números, no capítulo 18, no verso 20, você vai observar que o Senhor ele vai dizer a Arão que a sua descendência ali não iria ter nenhuma herança. O contexto é basicamente esse: Deus estava repartindo as terras e vai chegar para Arão e vai dizer: Arão, aqui a sua descendência não vai ganhar a sua porção. A verdade é que basicamente estavam falando sobre os bens, as comidas, os bens. Mas se você acompanhar comigo lá, você vai observar o quão lindo esse texto ele vai compreender. Porque ele vai dizer: olha, vocês não vão ter essa parte na terra. Mas por que você não vai ter? E Deus ele vai dizer: porque eu sou a tua porção, a tua herança no meio dos filhos de Israel. Irmãos, o que tem de crente achando que não tem riqueza, irmãos, nós temos tudo, nós temos essa herança. Veja a situação de Davi, dentro de uma caverna, sendo perseguido, mas dizendo: Senhor, eu tenho tudo, eu tenho uma porção maior, Senhor. Eu tenho a Ti, Senhor. Meu diácono Luiz, o que tem de crente achando triste: eu aqui nessa terra, Deus não me abençoou nem com um terreno. Crente, Deus já reservou um terreno maior para nós no reino dos céus. O que tem de crente, irmãos, nós podemos até não ter uma conta gorda, mas nós temos um tesouro valioso em nossos corações, porque o Senhor entregou a sua vida por nós, e nós estamos aqui só aguardando a sua vinda. E quem aqui está aguardando a vinda do Senhor para morar nos céus? Aleluias! Aqui na terra nós podemos até ter pessoas que não nos valorizam, mas Deus sempre vai nos valorizar. Nós temos esse tesouro guardado, irmãos. Nós temos esse bem maior. E para finalizar essa palavra, veja o verso 7. E ele vai dizer: Senhor, tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome.
Por fim, irmãos, ele pede para ser liberto daquela aflição, a fim de que ele pudesse louvar o nome do Senhor. E a oração ali daria lugar ao louvor, irmãos. E nós precisamos entender que a verdadeira adoração, irmãos, e as grandes orações nas Escrituras refletem o mesmo foco. E qual é o foco? É Deus. E veja que quando Davi ele ora, ele vai dizer: para que eu louve o teu santo nome. Davi ele não estava buscando em Deus interesses próprios para o seu livramento. Veja que Davi ele vai dizer basicamente assim: Senhor, é eu saindo daqui e indo mais na frente louvar o teu nome. E tem coisas, irmãos, nós vamos aprender que tem coisas que Deus não vai fazer em nossas vidas porque não vai adorar o nome dele. Tem coisas, basicamente, que nós queremos que Deus faça aqui na terra para adorar nomes de pessoas. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Veja o interesse de Davi, de ser liberto e que pudesse adorar ao nome do Senhor. E através disso, irmãos, nós podemos aprender que tudo que Deus faz em nossa vida, nós temos que adorar ao nome dele. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o nosso problema? É que a nossa ignorância faz com que nós só adoremos ao nome do Senhor quando o milagre é grande, né, aos nossos olhos. Mas veja o grande milagre que Deus nos proporcionou de podermos acordar em um dia e estar na sua casa para adorar o nome do Senhor. Agradeça sempre a Deus, irmãos. E como um profeta do Senhor, nessa noite eu quero te dizer que Deus vai fazer um milagre e através desse milagre você vai adorar o nome do Senhor. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Deus irá fazer. Se for para engrandecer o nome dele, ele vai fazer. E se ele não fizer, irmãos, ele sempre continuará sendo Deus. Deus ele vai dar esse grande livramento a Davi. E Davi vai adorar ao nome do Senhor. Irmãos, eu quero estar aqui sentadinho e quero ouvir você chegar aqui para adorar o nome do Senhor e dizer o que ele fez na sua vida. Eu estarei ansioso, eu estarei orando por isso, irmãos. Mas nós precisamos aplicar essas palavras em nossos corações. O nosso conforto nós vamos buscar em Deus através da nossa oração. Deus, ele sempre terá uma saída. E Deus é a nossa única necessidade, irmãos. Nós não precisamos de nada a não ser Deus. O resto ele vai fazer. Não sei como, mas Deus ele vai continuar suprindo a nossa necessidade. E eu concluo essa ministração dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia, irmãos. Deus ele nunca vai te desamparar. Deus ele nunca deixa um dos seus filhos à mercê. Creia tão somente que Deus ele é fiel e continuará fazendo milagres e maravilhas em nossas vidas. Eu agradeço assim a oportunidade.